Boa noite! Está no ar agora o Jornal BKM. Em nossa 10ª edição, trazemos as seguintes notícias. Quais são os prós e os contras do fator Marta para Nunes e Boulos na eleição de São Paulo? Nova erupção vulcânica é registrada na Islândia. 11 pessoas morreram depois de um forte temporal e Rio entra em situação de emergência. Balão cai às margens da rodovia em Americanas. No mundo dos esportes com Messias Fernandes, partiu Manchester. Presidente do Corinthians quer arena com 70 mil pessoas. Real Madrid goleia Barcelona com show de Vini Júnior e Rodrigo e é campeão da Supercopa. Minas domina o Vasco, vence em casa e segue líder do NBB. Saiba as previsões climáticas da próxima semana no Radar do Tempo com Johnny Pinho. No Hora Rural de hoje, com Manuela Fidalgo, você vai saber sobre mudanças climáticas estão impactando o agronegócio brasileiro. Com safra de soja reduzida, Brasil deve importar menos em 2024. A SDA eleva a estimativa de estoque nos Estados Unidos da América para soja e milho. Já no mundo dos entretenimentos, jornal disponível em 4 novas plataformas de podcast. Beatriz declara voto em Lucas Henrique. 3 filmes mais esperados de 2024. E o que rolou? Enzo Celulari leva um follow de Bruna Marquezine. Fique agora com o Jornal BKM. Quais são os prós e contras do fator Marta para Nunes e Boulos na eleição de São Paulo? A ex-prefeita mostrou força na periferia da capital na última eleição que disputou em 2016. Ricardo Nunes perdeu em sua equipe na prefeitura Marta Suplicy, que se aproxima de Guilherme Boulos para a disputa municipal em São Paulo. A saída de Marta Suplicy, sem partido da prefeitura de São Paulo, movimentou as pré-candidaturas na eleição da capital paulista. Na última terça-feira, dia 9, Marta entregou sua carta de demissão ao prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Antes de decidirem por romper a parceria em comum acordo, o chefe executivo paulistano já havia decidido demiti-la e tinha feito uma carta de exoneração após então a secretária de Relações Internacionais ter se encontrado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, Lula pediu para que Marta fosse vice na chapa de pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. A indicação cabia ao PT após um acordo entre os partidos feitos em 2022. A CNN ouviu especialistas para saber quais são os efeitos para as pré-candidaturas de Nunes e Boulos da movimentação envolvendo Marta. Pró. Sem Marta, diminuiu a rejeição da direita a seu nome. A saída de Marta da administração de Nunes abre caminho para que a direita entre na campanha do MDBista, que negocia apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Se havia alguma preocupação de Nunes em não melindrar Marta, essa preocupação deixa de existir e ele pode agora se entregar a articular mais abertamente com o bolsonarismo, explica Jairo Pimentel, pesquisador do Centro de Política e Economia do Setor Público CEPESP, da Fundação Getúlio Vargas.
Argumento de que a chapa do adversário usará um dos principais nomes de sua equipe. O PT foi até a administração de Nunes e retirou um dos nomes que fazia parte do secretariado para compor sua chapa com o PSOL, ou seja, mostrou que havia um elemento de importância para a campanha que estava no atual governo. Além disso, o prefeito possui a máquina estatal a seu favor. Observa o professor de ciência política da Universidade de São Paulo, Glauco Pérez. Segundo Pimentel, Nunes tem obras e realizações para mostrar. Isso pode melhorar sua aprovação e o sentimento de que é melhor dar continuidade ao seu governo, prossegue. Contra. Perder nome de sua equipe para o adversário, a ex-secretária de Relações Internacionais também fará falta para o prefeito, de acordo com Pérez. Pimentel pondera que a perda de Marta pode passar a imagem de um prefeito ainda em construção e que ainda tem dificuldades na articulação política, algo que, em sua opinião, é importante para o cargo do executivo, sobretudo numa cidade politicamente complexa como São Paulo. Perde nome para atrair eleitorado da periferia. O pesquisador da FGV diz que Nunes tinha que ter feito mundos e fundos para manter Marta, por sua relevância nos extremos da cidade. A ex-prefeita, na última vez que disputou a prefeitura em 2016, teve um bom desempenho na periferia, vencendo em 2 distritos da Zona Sul, Grajaú e Parelheiros. Ela continua sendo um play importante na disputa em São Paulo, mesmo tendo deixado de ser prefeita há quase 20 anos, diz Pimentel. Caso Marta apoiasse formalmente a candidatura de Nunes, poderia ser ruim mesmo para Boulos, cita o professor da USP. Reforço junto ao eleitorado da periferia. Um dos benefícios para a campanha de Boulos com a entrada de Marta é o de não ter concorrência numa parcela do eleitorado, observa Glauco Pérez. A Marta traria uma disputa de votos mais ou menos no mesmo eleitor de periferia ligados a certos movimentos sociais, como de moradia, por exemplo, onde ela tem projeção. Também é esperado que Boulos consiga disputar bem esse voto, cita. Boulos, em 2020, perdeu em regiões periféricas, como Guaianazes e Itaim Paulista, no extremo leste, e Pedreira e Jardim São Luís, no extremo sul. Segundo Jairo Pimentel, o pessoalista consegue ter maior capilaridade eleitoral entre os eleitores de menor renda, potencializando o apoio de Lula nessas localidades. O PT havia perdido força em 2016 na periferia, mas a volta de Lula ao cenário político parece indicar uma volta do partido nesta localidade em São Paulo. Haja visto a vitória de Lula e Fernando Haddad nesta região nas últimas eleições gerais, comentou Pimentel. 2 nomes conhecidos em uma chapa. Ambos componentes da chapa são conhecidos na cidade. Além de Boulos ter avançado ao segundo turno em 2020, foi o deputado federal mais votado em 2022. E Marta, além de ter sido prefeita entre 2001 e 2004, também foi senadora e ministra. Claro que para deputado é diferente, mas a votação foi expressiva na cidade. E é com isso que se conta, expressa Pérez. Marta
ainda tem capital político na cidade. Não é enorme como já foi, evidentemente, mas ela ainda é respeitada e conhecida em boa parte da cidade. Prossegue. Contra. Terá nome em sua chapa que estava com Nunes. Na última campanha, Marta teceu comentários contra o próprio Boulos ao apoiar a chapa de Bruno Covas Nunes em 2020. Depois, foi secretária da gestão Nunes, do início até a última terça-feira. Antes, Marta já lidava com os efeitos de sua saída do PT em 2015, após 33 anos na sigla. Posteriormente, se colocou contra o partido e apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo. Cabe agora ela se explicar ao eleitorado quanto a essa mudança abrupta no curso de sua carreira política, que, querendo ou não, criam dissonâncias em sua imagem, diz Pimentel. Com Marta não tem sinalização para o eleitor de centro. Na opinião de Pérez, uma chapa entre o PSOL e o PT é mais à esquerda e pode ter dificuldade com eleitores de centro, espaço ocupado por Nunes. Para o professor da USP, o eleitor do espectro talvez tenha como alternativa a pré-candidata do PSB, Tabata Amaral. Talvez a Tabata ocupe melhor esse espaço, mas o Datena, possível vice, deve criar uma certa rejeição por eleitor mais à esquerda, cita. Agora com você, Esportes BKM. Tudo o que você precisa saber sobre o esporte no Brasil e no mundo. O Jornal BKM traz para você um resumo das atualizações do mundo dos esportes. Esportes BKM. Partiu Manchester. 2 atletas da base viajam para treinar com o principal. A pré-temporada do Bahia em Manchester está sendo um sucesso. E pensando no desenvolvimento dos jogadores da base do clube, os pivetes de aço, Jampa e Juan Pablo, embarcaram para a Inglaterra e vão se unir aos jogadores da equipe principal do esquadrão, a partir das atividades com bola desta segunda-feira. Os 2 atletas nascidos em 2008 terão a oportunidade de serem comandados pelo técnico Rogério Ceni no principal centro de treinamento do mundo. Que é isso, menininho? A experiência que essa iniciativa traz para o desenvolvimento dos pivetes de aço não tem precedentes no futebol brasileiro. Juan Pablo é um atacante de muita velocidade e grande técnica. Pivete de aço desde a fase de iniciação, o jogador foi o caçula da delegação do Bahia na Copinha deste ano. Já o goleiro Jampa teve muito destaque em 2023,
quando chegou a ser convocado algumas vezes para a seleção brasileira sub-15. Ele inclusive trabalhou com o time principal nas poucas atividades realizadas antes do embarque para o Manchester. É isso aí, rapaz, os meninos tá voando, os pivetes de aço tá voando alto, garotinho. Que é isso, menininho? Presidente do Corinthians quer arena com 70 mil pessoas, revela propostas por CT. Augusto Melo foi convidado do Domingol com Benjamin deste domingo. Convidado do Domingol com Benjamin nesta semana, Augusto Melo, presidente do Corinthians, falou sobre a proposta de ampliação da Neoquímica Arena. O dirigente revelou que pretende deixar o estádio com capacidade para 70 mil pessoas. Abre aspas. Já era para abrir um campeonato paulista com uma capacidade maior. Parou em alguns trâmites. Até julho vai para 54 mil lugares. E nunca prometi, mas um sonho, se Deus quiser. A arena vai para 70 mil lugares logo logo, fecha aspas, afirmou. Augusto Melo contou ainda que já há propostas de Nânime Heights, do Centro de Treinamento do Corinthians, que atualmente se chama CT Joaquim Grava. Abre aspas, já tem 4 empresas interessadas. Está muito bem adiantado. Vai ser uma outra história. Um grande trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo. Vem uma surpresa muito boa. Fecha aspas, afirmou. O apresentador Benjamin Beck perguntou que o contrato para adquirir o Nânime Heights do CT era de 200 milhões. Abre aspas. Digo que é mais. Será por 10 anos. Vamos anunciar muito em breve. Nessa semana, vamos anunciar outro patrocinador. Um parceiro de arena que também será de mais de 200 milhões. Fecha aspas. Respondeu. Benja também questionou se a proposta do CT vinha de uma montadora. Abre aspas. A proposta que nós temos não é de uma montadora. Nós estamos esperando uma proposta de uma montadora. Tem algumas interessadas. A coisa está encaminhando muito bem. Fecha aspas, disse o presidente. Real Madrid goleia Barcelona com show de Vini Júnior e Rodrigo e é campeão da Supercopa. Atacantes brasileiros marcaram os 4 gols do time merengue no clássico. O Real Madrid contou com o brilho de sua jovem dupla de atacante brasileiro para golear o rival Barcelona e se consagrar campeão da Supercopa da Espanha pela 13ª vez, neste domingo 14, na Arábia Saudita. Vinícius Júnior e Rodrigo marcaram os 4 gols do time merengue na vitória por 4-1. Vini inclusive fez um hat-trick, 3 gols, ainda no primeiro tempo. Um deles com assistência de Rodrigo, que fechou a goleada na segunda etapa. O efeito de Vini é histórico. Ele se torna o primeiro brasileiro a marcar 3 gols numa mesma partida pelo Real Madrid, contra o Barcelona. Romário em 1994 e Evaristo de Macedo em 1958 fizeram um hat-trick no El Clásico, mas pelo Barcelona. O gol do Barcelona foi marcado por Lewandowski, quando o placar apontava 2-0 para o Real Madrid. Mas a reação durou apenas 6 minutos, quando Vini sofreu o pênalti do uruguaio Araújo, cobrou e voltou a dar conforto no placar ao Madrid. Recém-chegado ao Barcelona, Vitor Roque ficou apenas no banco. O brasileiro também não chegou a entrar na semifinal contra Osasuna e deixa a Arábia Saudita 100 minutos jogado
na Supercopa. Os nossos brasileiros dando orgulho para nós lá fora, é isso aí. Que é isso, menininho. Minas domina o Vasco e vence em casa e segue líder do NBB. Equipe lidera placar do início ao fim e confirma a vitória por 81-61. Minas domina Vasco, vence em casa e segue líder do NBB. Minas venceu o Vasco por 81-61 e manteve a liderança do NBB. O jogo válido pela 13ª rodada da competição foi disputada em Belo Horizonte, na noite desse sábado. O cestinha da partida foi Eugênios, do Vasco, com 21 pontos, pelo lado vencedor. Destaque para Barelli, que liderou o ranking de assistência, 5 no jogo e anotou 8 pontos. Com o resultado, o Minas manteve a liderança da competição com 39 pontos, agora com uma a mais em relação ao Flamengo, derrotado pelo Pato Basquete no outro jogo da rodada realizada nesse sábado. O Vasco está na 4ª colocação, com 32 pontos. O Vasco volta às quadras na próxima segunda-feira, às 19h30, de Brasília, contra o Pato Basquete, no ginásio SESI. O Minas também joga fora de casa e nesse horário, mas apenas na quarta-feira, diante do Brasília. Ambos os compromissos são válidos pela 14ª rodada do NBB. O Minas começou o jogo avassalador, pegando o rebote e com bom aproveitamento dentro do garrafão. Abriu 13-0. O Vasco converteu 2 lances livres na sequência, mas o time carioca abusava dos erros nos arremessos e conseguiu os primeiros pontos com bola rodada apenas no último minuto do primeiro quarto, que terminou com vitória do time da casa por 22-8. Destaque para o baixo aproveitamento em arremessos. De 3 na primeira parcial, cada uma das equipes tentou 6 bolas nessa situação e apenas uma foi convertida pelo Minas. O destaque do primeiro quarto foi Paranhos, com 8 pontos. O Vasco começou melhor na segunda parcial, ensaiando reação após assinalar sua primeira cesta de 3 pontos. Com dificuldades na marcação e nos rebotes, o Minas cometeu 4 faltas nos primeiros 4 minutos e o técnico Leandro Costa parou o jogo. A equipe se estabilizou e abriu 31-19, gerando pedido de tempo por partes de Leandro Figueiró. Na reta final, o Vasco teve dificuldades, mas conseguiu fechar o parcial em 16-15, mas o Minas foi para o intervalo com vitória de 37-24. O Minas voltou mais ligado no início do segundo tempo, melhorando a vantagem rapidamente, em meio à boa atuação de Barelli e Sugito, liderando o time em assistência e pontos respectivamente, com 50-30. Contrário, o técnico do Vasco parou o jogo restando 4 minutos no terceiro quarto. O Vasco seguia dependente de Eugênios e diminuiu o prejuízo. Fim da partida e vitória mineira por 59-41. O Minas começou o último quarto convertendo arremessos de 3, mas o Vasco, que jogava as últimas fichas no jogo, reagiu rápido. Mesmo assim, o técnico Leandro Costa parou o jogo. A vantagem mineira era boa e foi administrada até o fim do jogo, fechando em 81-61. Parcial também foi do Minas
22-20. O Minas passou por cima do Vasco. É isso aí, minha gente. Vamos que vamos, né? Muito bem, esses foram o resumo do mundo dos esportes pra você. Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho, e agora estarei apresentando as previsões climáticas semanais para São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Começando agora por Campinas, o dia 21 deste domingo para o campineiro fará uma manhã ensolarada com nuvens durante o dia, períodos nublados pela tarde, todavia pode-se ocorrer chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 21 graus, máxima de 29. Já indo para a segunda-feira do trabalhador campineiro, no qual fará sol e aumento de nuvens pela manhã, pancada de chuva pela tarde e pela noite, no qual fará com que o dia nesta segunda-feira seja imprevisível na cidade. Mínima de 20 graus, máxima de 29. Indo agora para terça-feira, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancada de chuva pela tarde e pela noite. Uma terça-feira que promete também ser intensa em Campinas. Mínima de 19 graus, máxima de 30. E agora indo para quarta-feira, no qual terá sol e aumento de nuvens pela manhã. Pela tarde há risco de pancada de chuva e pela noite também. Mínima de 19 graus e máxima de 26. Indo agora para quinta-feira, no qual fará sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite, todavia promete ter baixas temperaturas na cidade. Mínima de 19 graus, máxima de 26. Indo agora para sexta-feira, no qual terá sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados também pela tarde e com chuvas que poderá ocorrer a qualquer hora. Mínima de 19 graus e máxima de 29. E para finalizar, o sábado em Campinas terá sol com algumas nuvens, zero risco de chuva, um clima bastante pacato pela cidade de Campinas, mínima de 19 graus, máxima de 30. E agora indo para São Paulo, capital, no qual terá um domingo bastante intenso na Terra da Garoa. Mínima de 21 graus, máxima de 27, de um dia bastante chuvoso, do dia até a noite. Portanto, prepare o guarda-chuva, pois o domingo será bastante intenso na cidade de São Paulo. Indo agora para a segunda-feira do trabalhador paulistano. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancada de chuva pela parte da tarde e da noite, mínima de 19 graus, máxima de 26. Um clima legal na Terra da Garoa. Indo agora para terça-feira. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancada de chuva pela tarde e também pela noite. Todavia, já o finzinho da noite promete ser bastante tranquilo na cidade. Mínima de 18 graus, máxima de 26. E agora indo para a quarta-feira do trabalhador paulistano, um dia que promete ser bastante legal. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva pela parte da tarde, aquela chamada garoa na cidade, e à noite o tempo fica bastante aberto. Mínima de 18 graus, máxima de 24. E agora indo para a quinta-feira, no qual promete ser o dia mais quente da semana. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pode-se ocorrer pancada de chuva pela parte da tarde, e à noite o clima fica mais aberto. Mínima de 18 graus, máxima de 27. Já a quinta-feira em São Paulo terá sol e aumento de nuvens pela manhã e pancada de chuva pela parte da tarde e da noite. Mínima de 17 graus, máxima de 21. E para finalizar, o sábado em São Paulo terá sol com aumento de nuvens pela manhã e zero risco de chuva pela parte da tarde e da noite. Mínima de 19 graus, máxima de 29.
E para finalizar, indo agora para o Rio de Janeiro, a chamada Cidade Maravilhosa, no qual terá um domingo também legal. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pode-se ocorrer risco de pancada de chuva pela parte da tarde e da noite, mínima de 25 graus, máxima de 30. Indo agora para a segunda-feira do Trabalhador Carioca, no qual terá sol com aumento de chuvas pela parte da manhã e diminuição das nuvens já pela parte da tarde. À noite já promete pouca nubelosidade, né? Mínima de 24 graus e máxima de 30. Indo agora para a terça-feira, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancada de chuva também pela parte da tarde e da noite, mínima de 23 graus e máxima de 30. Quarta-feira, sol e aumento de nuvens pela manhã, pode-se ocorrer chuvas pela parte da tarde, no qual vai se emendar também pela parte da noite, mínima de 23 graus e máxima de 28. Agora na quinta-feira, terá sol com algumas nuvens e chuvas passageiras durante o dia, e à noite o tempo fica mais firme e pacato pela cidade, mínima de 21 graus e máxima de 25. Já na sexta-feira, já promete ter sol e aumento de nuvens pela manhã, pancada de chuva pela parte da tarde e da noite, mínima de 24 graus e máxima de 33. E para finalizar, o sábado na Cidade Maravilhosa terá sol e aumento de nuvens pela parte da manhã e pancada de chuva pela parte da tarde e da noite, mínima de 24 graus, máxima de 34. E esse foi mais um Radar do Tempo do Jornal BKM com Johnny Pinho. Mudanças climáticas estão impactando o agronegócio brasileiro, diz pesquisador. Eduardo Assad destacou que é preciso adotar medidas de adaptação para evitar perdas ainda maiores nas lavouras. Eduardo Assad, pesquisador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, alertou em entrevista ao Rural Notícias sobre os desafios climáticos que o agronegócio brasileiro enfrenta. Pesquisador destaca os desafios do agro diante das mudanças climáticas. Canal Rural. Assad destacou que as mudanças climáticas já estão impactando a produtividade agrícola no país e que é preciso adotar medidas de adaptação para evitar perdas ainda maiores. Temos alguns estudos que me preocupam bastante. Eles mostram que 40% do setor agropecuário brasileiro não acredita em mudança climática. No entanto, há estudos científicos que comprovam a existência dessa mudança. Já ouvi produtores rurais dizer o seguinte: os dinossauros morreram e nada aconteceu comigo. Se o urso polar sumir, também não vai ter problema. Vamos em frente. Essa visão precisa ser mudada, pois ela está afetando o bolso dos produtores. Estamos avisando, é preciso plantar árvores, adotar sistemas integrados, combinar floresta com soja e braquiária. Se não fizermos isso, não conseguimos sobreviver, disse. Assad lembrou que os primeiros diagnósticos sobre os efeitos das mudanças climáticas no agronegócio brasileiro foram feitos há muito tempo. Desde então, a frequência de eventos climáticos extremos como chuvas intensas e ondas de calor vem crescendo. Em relação à sustentabilidade, acredito que a maioria dos produtores já entendeu que não é um custo, mas um investimento. Quando você investe no meio ambiente, pode até ter um retorno financeiro maior. No caso da sustentabilidade, sistemas como integração lavoura-pecuária, floresta e pecuária. Florestas são investimentos que os agricultores fazem. No início, eles são um pouco mais caros,
mas nos anos seguintes, o risco de perda de safra é muito menor. Por isso, estamos insistindo. Prestem atenção, as técnicas estão aí. Usem as variedades mais adaptadas. E o segredo está na raiz. Plante de forma que as raízes cheguem a 40 ou 50 centímetros de profundidade. Se conseguirmos fazer isso, cenas como essa que vocês estão mostrando não vão acontecer. Com safra de soja reduzida, Brasil deve exportar menos em 2024. Consultoria Safras e Mercado traça panorama dos embarques, esmagamento e estoque do grão com base em uma nova realidade de cortes na produção. Com a queda na produção em decorrência do clima desfavorável, principalmente em Mato Grosso, o Brasil deverá exportar menos soja em 2024. A estimativa de embarques do grão brasileiro são de 95 milhões de toneladas, contra 101,86 milhões em 2023. A previsão faz parte do quadro de oferta e demanda brasileiro, divulgado pela Consultoria Safras e Mercado. No relatório anterior, divulgado em dezembro, as projeções eram de 100 milhões de toneladas para cada uma das temporadas. Esmagamento de soja. A empresa indica esmagamento de 54,3 milhões de toneladas de soja em 2024 e de 53,5 milhões de toneladas em 2023, com uma elevação de 1% entre uma temporada e outra. Em dezembro, as projeções eram de 54 milhões e 53 milhões de toneladas, respectivamente. Safras projeta importação de 110 mil toneladas em 2024, contra 181 mil toneladas em 2023. Em relação à temporada 2024, a oferta total de soja deverá recuar 4%, passando para 156,77 milhões de toneladas. A demanda total está projetada pela consultoria em 152,3 milhões de toneladas, recuando 4% sobre o ano anterior. Desta forma, os estoques finais deverão cair 16%, passando de 5,306 milhões para 4,472 milhões de toneladas. Produção de farelo e óleo. Safras trabalha com uma produção de farelo de soja de 41,68 milhões de toneladas em 2024, subindo 1%. As exportações deverão cair 7% para 21 milhões de toneladas, enquanto o consumo interno está projetado em 18,5 milhões, aumentando 3%. Quanto aos estoques, a consultoria aponta que deverão subir 87% para 4,67 milhões de toneladas. Já a produção de óleo de soja deverá aumentar 1% para 10,96 milhões de toneladas. O Brasil deve exportar 1,5 milhão de toneladas, com queda de 36%. O consumo interno deve subir 10% para 9,5 milhões de toneladas. O uso para biodiesel tende a aumentar 18% para 5,2 milhões de toneladas. A previsão é de estoques recuando 4% para 485 mil toneladas. O USDA eleva estimativas de estoque nos Estados Unidos para soja e milho. Além da soja, órgão norte-americano também estimou reservas domésticas de milho e trigo. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, elevou nesta sexta-feira, dia 12, suas estimativas de estoque para soja e o milho no país, ao fim da temporada 2023-2024. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, a agência estimou as reservas domésticas de soja em 280 milhões de bushels, 7,62 milhões de toneladas, ante 245 milhões de bushels, 6,67 milhões de toneladas previstos em dezembro.
A expectativa dos analistas era uma redução para 239 milhões de bushels, 6,51 milhões de toneladas. Milho e trigo. O USDA estimou as reservas domésticas de milho em 2,162 bilhões de bushels, 54,91 milhões de toneladas, em comparação a 2,131 bilhões de bushels, 54,13 milhões de toneladas, projetados em dezembro. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um corte para 2,105 bilhões de bushels, 53,47 milhões de toneladas. Quanto à produção do cereal, o órgão aumentou de 15,234 bilhões para 15,342 bilhões de bushels, 386,94 milhões para 389,69 milhões de toneladas, com o rendimento passando de 174,9 para 177,3 bushels por acre, 10,98 para 11,13 toneladas por hectare. Quanto ao trigo, a projeção do USDA foi reduzida de 659 milhões para 648 milhões de bushels, 17,94 milhões para 17,64 de toneladas, enquanto o mercado projetava 658 milhões de bushels, 17,91 milhões de toneladas. Produção de soja. O USDA também divulgou estimativas finais para a produção de soja e milho nos Estados Unidos em 2023-2024. A safra da oleaginosa foi estimada em 4,165 bilhões de bushels, 113,36 milhões de toneladas, com rendimento de 50,6 bushels por acre, 3,4 toneladas por hectare. Em dezembro, o governo do país previu 4,129 bilhões de bushels, 112,38 milhões de toneladas, com produtividade de 49,9 bushels por acre, 3,36 toneladas por hectare. Os analistas esperavam um número menor, de 4,123 bilhões de bushels, 112,22 milhões de toneladas, com rendimento de 49,8 bushels por acre, 3,35 toneladas por hectare. Para o Brasil, o órgão estimou em 157 milhões de toneladas, corte de 4 milhões sobre a estimativa anterior. Já para a Argentina, a previsão é de 50 milhões de toneladas, alta de 2 milhões de toneladas. Nova erupção vulcânica é registrada na Islândia. Nos últimos 2 anos, houve 3 erupções vulcânicas na ilha. Um vulcão entrou em erupção neste domingo, dia 14, ao norte da cidade islandesa de Grindavik, sudoeste, na sequência de uma erupção ocorrida em dezembro na mesma região, anunciou a agência meteorológica da Islândia. A atividade sísmica se acelerou bruscamente durante a noite e os residentes de Grindavik foram retirados por volta das 3 horas locais, meia-noite em Brasília, de acordo com o rádio e a televisão pública islandesa. A erupção começou por volta das 8 horas ao norte de Grindavik, de acordo com o serviço meteorológico. Imagens de câmera de vigilância mostram grandes fluxos de lava laranja brilhantes ao longo de uma fissura. Trata-se da 5ª erupção vulcânica na Islândia em quase 3 anos. A anterior foi em 18 de dezembro, neste mesmo setor, cerca de 40 quilômetros a sudoeste da capital, Reykjavik. Em 11 de novembro, as autoridades evacuaram Grindavik, uma pequena cidade de 4.000 habitantes, como medida de precaução. Nos dias anteriores, ocorreram centenas de terremotos causados
pelo deslocamento do magma sobre a crosta terrestre, sinal precursor de uma erupção vulcânica. As autoridades também monitorizam de perto a central geométrica de Svartsengi, situada no mesmo setor e que fornece eletricidade e água para cerca de 30 mil habitantes. As instalações são protegidas por um muro. A Islândia se situa entre as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte e é uma das mais ativas regiões vulcânicas terrestres, com 33 vulcões ou sistemas vulcânicos listados como ativo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Com vocês, o seu jornal de entretenimento. Diretamente do estúdio BKM. Começa agora mais um Jornal BKM, com mais uma edição do entretenimento no Brasil e no mundo. E olha só, vamos começar agora com notícias boas. É isso aí, presta bem atenção nessa novidade de 2024 do estúdio BKM. Disponível agora em mais 4 novas plataformas de podcasts. O estúdio BKM está renovando. O estúdio BKM Production começou 2024 com muitas novidades. Vocês, nossos ouvintes, agora podem acompanhar o Jornal BKM nas seguintes plataformas: Pocket Casts, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, localizados como Jornal Estúdio BKM, todos em uma só sintonia. E o andamento para as produções 2024 do estúdio cinematográfico está a todo vapor. 10 é mil. Preparações para a série A Floresta. A equipe está a milhão. Acesse nosso perfil no Instagram, Estúdio BKM Production. Tá aí, novidades para você do Estúdio BKM, vocês não vão perder. Tem muita novidade, tem muita série, tem muitos filmes, tem muito jornalismo, muita notícia. E vem muita novidade por aí, vocês podem ficar de fora dessa. E vamos lá. Beatriz declara voto em Lucas Henrique e diz que brother se aproveita e dispara. Você é meu grande alfa. Big Brother Brasil agora pegando fogo. Sister diz que não esperava receber voto do líder e que até tinha ficado feliz quando ele conquistou a liderança. Depois de ser indicada pelo novo líder Lucas Henrique, Beatriz conversa com o brother. Ela diz que não esperava receber o voto dele. Afirma que, se ganhasse o líder, ele não teria sido uma opção para ela. Durante o papo, o líder diz que ela nunca o procurou para conversar. Abre aspas. Você nunca veio atrás de mim para conversar. Bia, a gente conversa porque a gente acaba estando no mesmo espaço. Mas porque eu cheguei e pergunto, fecha aspas, diz o professor. Você fala comigo, mas não busca essa conversa comigo. Continua. Beatriz insiste que fala com o brother, mas ele diz que ela não para 20 minutos para falar com ele. E você? Baseia o seu voto nisso, Lucas? Pergunta a Sister. Sim, responde o brother. Parabéns, porque pra falar a verdade, se eu pego a liderança, você é uma pessoa que eu não iria indicar. E não ia voltar em você, responde a vendedora.
O papo entre eles continua. A Sister diz que ficou feliz pelo brother ter ganhado a liderança. Eu nunca pensei, se o Michel ganhar eu vou ficar feliz. Se um dos meninos que é do puxadinho ganhar, se a Raquel ganhar, eu também estaria muito feliz. Mas a idiota sou eu. Eu criei expectativa, porque eu achei que jamais você iria me indicar. Confessa. Em seguida ela conclui. É bom que eu abra os olhos, que nem todo mundo gosta de mim, que às vezes vem falar comigo e rir comigo para tentar puxar informação, porque às vezes eu fico, meu Deus, eu não consigo ler as pessoas, e eu saio com minha boca grande e tem gente esperta, inclusive é isso que eu vejo em você, se aproveitando, mas tudo bem, o líder é seu. Só que agora você é meu alvo. Fique sabendo que se eu voltar do paredão, você é meu grande alvo. E eu não vou esconder de você. Não. Eu falo na sua cara. Porque sou mulher. Dispara. Eita pega! O negócio pegou fogo, rapaz. Presta atenção. Olha bem pra isso. Vai segurando. Tem muita alfinetada por aí, vem muita pancadaria por aí. É isso aí, pessoal. Fica sintonizado. Agora vamos de filmes. Filmes mais esperados de 2024. Meninas Malvadas. Provando que o tempo é cíclico. Meninas Malvadas de 2024 vai ganhar um remake na forma de um musical em 2024 que conta a mesma história do original, com a jovem Cad Heron. Após passar anos na África com os pais, se muda de volta aos Estados Unidos, tentando se adaptar à nova vida. Ela descobre que o dia a dia em uma escola pode ser mais selvagem que a savana africana. O filme é estreado por Angry Race, o Homem-Aranha, Longe de Casa, René Rapp, de A Vida Sexual das Universitárias, e Tina Fey, de 30 Rock, que escreveu o roteiro do original e da nova versão. Vidas Passadas. Um dos queridinhos das premiações, Vidas Passadas é um filme de drama e romance sobre pessoas separadas pelo destino. Nora e Han Seng são amigos de infância que sempre tiveram uma profunda conexão, mas que se separa quando a família de Nora se muda da Coreia do Sul para os Estados Unidos. 20 anos depois, eles se reencontram, já em momentos completamente diferentes em suas vidas, mas ainda com um elo fortíssimo. Os dois confrontam nações sobre o amor e o destino em um filme que certamente fará muita gente chorar e pensar na própria vida. Vidas Passadas estreia nos cinemas no dia 25 de janeiro. Ghostbusters, Apocalipse de Gelo. Sequência direta de Ghostbusters mais além. Ghostbusters, Apocalipse de Gelo leva a ação de volta a Nova York, com os personagens do filme anterior juntando aos heróis dos filmes dos anos 80. Os cientistas criaram um laboratório de pesquisa que deve levar o combate a fantasmas para outro nível. Mas quando um artefato libera uma milenar força do mal, 2 gerações de caças-fantasmas terão que se juntar para evitar que o mundo seja devastado por uma segunda era do gelo. O filme tem em seu elenco Paul Rudd, o Homem-Formiga, Carrie Coon, Garota Exemplar,
Finn Wolfhard, Strange Things, McKenna Crazy, O Conto de Aya, Bill Murray, Encontros e Desencontros, Dan Aykroyd, Os Irmãos Cara de Pau, e Ernie Hudson, O Corvo. Ghostbusters Apocalipse de Gelo estreia dia 28 de março. E eu vou falar pra você, 2024, as plataformas de streaming, os cinemas oferecem muita coisa nova, muita coisa boa. Inclusive, eu vou realçar pra vocês, vou lembrar mais uma vez que o estúdio BKM Production também vem recheado de novidades para 2024. Se prepare, fique de olho. Vocês que nos seguem nas plataformas, nas nossas redes sociais, se prepara. 2024 vem aí com Estúdio BKM recheados de novidades para você. Agora, o que rolou? Olha lá, presta atenção. Enzo Celulari leva unfollow de Bruna Marquezine e amigos famosos. Fãs notaram que a atriz, que viveu um romance com um rapaz entre 2020 e 2021, deixou de segui-lo nas redes sociais. O fim de semana começou bem agitado no mundo dos famosos. Na manhã deste sábado 13, internautas notaram que a atriz Bruna Marquezine não segue mais Enzo Celulari, seu ex-namorado, nas redes sociais. Além da artista, outros dois famosos também deram unfollow no rapaz, Sasha Meneghel e o marido, o cantor João. Melhores amigos de Bruna Marquezine, o filho de Cláudia Raia, até o momento continua seguindo os três no Instagram. Apesar de ainda não terem se pronunciado publicamente sobre o ocorrido, os fãs do ex-casal passaram a comentar o unfollow entre eles. Os dois viveram um romance em 2020 e 2021. Abre aspas. Eu, quando tomo as dores dos meus amigos, sou assim também. Fecha aspas. Brinca uma seguidora. Já quero saber do babado que rolou em Noronha, comentou outra, se referindo ao fato dos famosos terem se encontrados durante uma viagem recentemente. Abre aspas. Amigo que é amigo compra o barulho. Fecha aspas. Declarou uma terceira. E essas foram as principais notícias no mundo do entretenimento pra você. Onze pessoas morreram depois de um forte temporal que alaga vias e afeta metrôs e ônibus. Rio entra em situação de emergência. 2 pessoas ainda continuam desaparecidas em Belford Roxo. Eduardo Paes decretou situação de emergência na capital por volta das 15 horas da tarde. 11 pessoas morreram durante as fortes chuvas que atingiram a zona norte do Rio e a região metropolitana entre este sábado, dia 13, e domingo, dia 14. Às 15h40, o balanço oficial dos bombeiros indicava 9 vítimas, mas a Secretaria Municipal de Saúde da capital indicou ao G1 mais uma vítima de deslizamento no Morro da Pedreira, na zona norte do Rio, que não estava na relação. Uma mulher seguia desaparecida em Belford Roxo e uma criança em São João de Meriti, por volta de 2h35 da tarde. O temporal alagou vias e afetou operações de linhas de ônibus e do metrô no Grande Rio. O Hospital Ronaldo Gozala, na capital, teve o subsolo inundado e ficou sem energia. Alguns concursos e provas marcados para este domingo foram cancelados. O prefeito do Rio, Eduardo Paes,
decretou situação de emergência na capital por volta das 3 horas da tarde. O Centro de Operações Rio informou que a cidade entrou em estágio operacional número 4, o segundo mais alto na escala de risco. Em Niterói, o alerta é máximo. Balão cai às margens da rodovia em Americana. Fabricar, vender ou soltar balões é crime. Flagrante foi realizado por motorista que passava pela rodovia Luiz de Queiroz, na SP-304, neste domingo, dia 14. Legislação prevê até 3 anos de prisão e multa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes fizeram a remoção do balão e não houve registro de qualquer princípio de incêndio. Ninguém foi preso. O local da queda fica a poucos quilômetros do Aeroporto Municipal de Americana. Por telefone, uma funcionária do aeroporto informou que o balão não interferiu nas operações neste domingo. É crime! A prática de soltar balões é crime previsto no artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais, assinadas em 12 de fevereiro de 1998. Segundo o texto da lei, é proibido fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. A pena prevista é de 1 a 3 anos de prisão e multa. Hice de eso que te dicen no pasó, no pasó. Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó. Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno. Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco. Mi cinturita, una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina Afrodita. Toda la noche perrié, con la mano en la pared, y no sé qué pasó conmigo después. Creo que de tragos me pasé. Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno. No
ponte los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó.